O Centro de Estudos Globais é um laboratório da Universidade de Brasília que reúne grupos de pesquisa avançada dedicados ao estudo, debate e investigação de excelência sobre os temas e questões das relações internacionais contemporâneas. O Centro empreende ações de pesquisa, extensão, formação, publicação e divulgação científica sobre governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global, em parceria com centros especializados em relações internacionais no Brasil e no exterior, e envolve estudantes de graduação e de pós-graduação. Hoje eu farei a mediação da palestra intitulada A Ação de Grupos de Interesses Citrícolas na Política Externa Brasileira, que será proferida por Camila Geraldello. Essa palestra faz parte do curso Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais, que integra a programação das comemorações dos 50 anos do curso de Relações Internacionais da UNB. Camila Geraldello é professora da Universidade de Ribeirão Preto e do Centro Universitário Moura Lacerda de Ribeirão Preto. Nossa palestrante de hoje é doutora em Ciência Política pela USP, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, além de integrar outros grupos científicos de alta relevância. A pergunta geral a ser respondida, tratada por Camila em sua exposição, é sobre grupos de interesse ligados ao setor citrícola e como eles influenciam nas decisões de política externa do Brasil e nas suas relações comerciais. Ela também tratará dos desafios enfrentados pelo país neste setor estratégico e de exportações brasileiras. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Camila Geraldello, que ela terá aproximadamente 40 minutos para fazer a sua apresentação. Bem-vinda, Camila, e muito obrigada por ter aceitado participar do nosso evento, de integrar as nossas comemorações aos 50 anos do Instituto de Relações Internacionais e de participar desse curso aqui no Instituto. Muito obrigada, e a palavra é sua. Bom, boa tarde, primeiramente, e eu que gostaria de agradecer o convite, poder participar desse evento, poder participar desse curso, poder falar sobre essa minha pesquisa, que o que eu vou falar aqui hoje é fruto de um artigo que foi publicado na RBPI, mas esse artigo é fruto da minha tese de doutorado. Então, é uma pesquisa que eu trabalhei muito tempo, é um tema que eu venho trabalhando, na verdade, desde a graduação, de maneiras diferentes até chegar nesse ponto. Então, eu fico muito feliz de poder retomar esse tema, de poder falar sobre esse tema novamente. Bom, feita esses primeiros agradecimentos, né, essa primeira parte, passo então para falar especificamente sobre esse assunto que a gente veio discutir. A Daniele já começou ali trazendo alguns pontos importantes sobre o que eu vou abordar. Então, nesse sentido, o objetivo do trabalho, que foi também, né, como eu falei, parte da minha tese, o objetivo da minha tese era entender como que esses grupos de interesse influenciam, como que eles participam, como que eles tentam construir a agenda deles e colocar a agenda deles na formulação da política externa brasileira. Às vezes a gente pode imaginar que isso é uma coisa que está dada, mas é claro que, como uma pergunta acadêmica, a gente tem que tentar responder, mesmo aquilo que a gente pode supor que esteja dado, que já exista bastante material sobre isso. Então, esse trabalho, eu fui atrás de fazer esse levantamento pensando no século XXI, principalmente. Porque a gente tem todo um desenvolvimento de uma literatura no campo das relações internacionais aqui no Brasil, no campo da análise de política externa no Brasil, que vai pensar como que essa política externa é formulada, mas que também vai pensar como que esses grupos de interesse estão tentando participar dessa formulação dessa política externa. Mas o que vem e me chama a atenção para eu falar sobre esse período são as mudanças que estavam acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo nesse contexto. Então, no começo dos anos 2000, né, durante esse começo do século XXI, a gente acaba tendo tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo dentro do agronegócio aqui no Brasil, se refletindo internacionalmente. Então, o agronegócio, ele faz parte do Brasil desde que o Brasil foi descoberto,
né? Então, o Brasil sempre foi lá esse grande exportador de commodities, mas ao longo do século XX, né, principalmente ali da década de 60 em diante, esse agronegócio brasileiro vai passar por várias mudanças, por várias modernizações, que é o processo desse agronegócio começar a se industrializar também. Então, muitas vezes a gente pensa em agronegócio e pensa que a gente está falando apenas do campo, quando na verdade, e até muitas vezes eu acabo utilizando esse termo no trabalho, a gente está falando da agroindústria, não mais apenas daquele agronegócio onde a gente só pensa naquele trabalhador rural que está ali, aquele boia fria, nada disso. A gente tem um grande processo de modernização, principalmente de mecanização desse campo, que vai acabar transformando esse agronegócio não naquela atividade primária que a gente sempre viu, mas nessa agroindústria. E os anos 2000 são um momento, então, em que a gente tem essas novas tecnologias, essa nova forma desse agronegócio lidar, de se posicionar no mundo com destaque, né? Se consolidando com destaque, tanto no Brasil quanto no mundo. Ao mesmo tempo, a gente tem, nos anos 2000, o boom chinês, que vai ali trazer uma grande necessidade de commodities, e o Brasil vai estar completamente disponível, né, para fornecer, para oferecer todas essas commodities. Então, esses são alguns mecanismos, esses são alguns fatores importantes que fazem a gente entender qual que é a importância desse setor do agronegócio, de modo geral, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas e por que a questão da citricultura? Então, eu fui atrás de tentar fazer um estudo de caso sobre um setor do agronegócio brasileiro que, dentro do Brasil, ele pode não ser, ou mesmo se a gente olha a balança comercial, ele pode não ser aquele que tem os números mais altos, né? Então, é claro, quando a gente vai olhar as exportações brasileiras, os números da venda de soja são sempre muito altos, da venda de carne são sempre muito altos. No entanto, esse setor da citricultura é um setor que o Brasil tem um destaque global completamente diferente de outros setores. Então, é um setor que o Brasil domina tanto a produção da laranja, quanto domina a produção do suco de laranja. Aqui no Brasil é muito comum a gente consumir o suco in natura, né? Então, qualquer restaurante que a gente vai, a gente encontra ali suco natural de laranja, espremido na hora, algo nesse sentido. Mas na maior parte dos lugares fora do Brasil, não é assim. Então, o Brasil, ele é esse país que mais exporta esse produto. E quem é o grande competidor do Brasil no mundo em relação a esse setor? São os Estados Unidos. Então, a disputa entre Brasil e Estados Unidos dentro desse setor globalmente é uma disputa muito intensa, que ela vai se refletir em vários momentos, por exemplo, na OMC, ou, por exemplo, nas tentativas dos Estados Unidos de barrarem o produto brasileiro, ou dos europeus de barrarem o produto brasileiro também. Então, a gente tem essas duas grandes indústrias que, de modo geral, para os dois países, não são indústrias, agroindústrias com um destaque profundo, mas que internacionalmente são agroindústrias que se destacam. Então, é nesse sentido, olhando para todo esse panorama, que eu pensei, bom, aqui eu tenho um problema de pesquisa, né? Aqui eu tenho uma questão a ser discutida, uma questão a ser pesquisada. Por quê? Porque daí, olhando para esses embates, para essas questões entre o Brasil e os Estados Unidos, e aí eu cito, né, dois casos, dos quais eu até trabalhei no mestrado, que foram os contenciosos na OMC que o Brasil abriu contra os Estados Unidos. Então, o Brasil, em 2002 e depois, em 2008, abre dois contenciosos na OMC, né, que são disputas em que o Brasil está falando, Estados Unidos, vocês estão violando as normas do comércio internacional em relação
a importação do suco de laranja brasileiro. No primeiro caso, em 2002, a solução foi acordada entre os dois países, o caso não se desenvolveu dentro da OMC. Mas no caso de 2008, a gente teve todo o desenvolvimento do caso dentro da organização. Os Estados Unidos foram condenados, né? Então eles tiveram ali que se adequar e a OMC comprovou que os Estados Unidos estavam adotando medidas contrárias às normas do comércio internacional para tentar proteger os seus produtores. Então, quando eu me deparei com isso, quando eu fui olhar tudo isso, eu caí na seguinte questão, né? Por que os Estados Unidos protegem o suco de laranja? E, do mesmo modo, caí para outra questão. Por que o Brasil vai defender o suco de laranja na OMC? Então, no mestrado, eu acabei estudando essa primeira parte de tentar entender como que os Estados Unidos, por que os Estados Unidos protegiam esse setor dentro do seu país, e no doutorado, que é esse tema que a gente está trabalhando aqui, eu fui entender o Brasil. Então, eu fui tentar entender o porquê que esses grupos da agroindústria, da citricultura, conseguem que as suas demandas sejam ali colocadas como demandas do Brasil. E aí, nisso de procurar todos esses fatores, eu acabei, obviamente, tendo que me deparar com toda uma literatura mais ampla. Né? Então, eu fui ali atrás de toda uma literatura sobre formulação de política externa brasileira, e aí a gente tem, claro, vários autores para citar aqui, mas vou citar alguns durante essa palestra, né, durante essa nossa conversa, essa nossa discussão, que são mais importantes para a gente entender os pontos em que eu cheguei, digamos assim. Então, o primeiro aspecto é a consideração de que a política externa, ela é, na verdade, uma política pública, né? Que daí também é um texto que acaba se tornando um texto clássico do Milani, né? Do Carlos Milani e da Letícia Pinheiro, sobre essa questão da política externa ser considerada uma política pública. Então, durante muito tempo aqui no Brasil, a gente teve essa ideia de que o Itamaraty seria o órgão insulado, que ele não teria contato com a sociedade e que, consequentemente, essa política externa ela era feita num limbo. Então, quando a gente entende que é uma política pública, a gente já fala, espera aí, aqui tem um problema, né? Talvez não seja tão insulado assim. E aí outros autores, né, vão trabalhar com essa ideia, como, por exemplo, né, o Haroldo Ramanzini e o Rogério de Farias, de que a gente tem essa consideração, a gente sempre falou que foi insulado, mas a gente nunca olhou para trás para realmente entender se foi insulado ou não. A gente partiu desse pressuposto para fazer uma marcação. Ó, a partir do momento que o Brasil voltou a ser uma democracia, né, a partir do momento da redemocratização, é tudo ao contrário do que era antes da ditadura. Quando talvez, na verdade, não seja tão assim. E, obviamente, eu fui atrás de tentar entender isso, essa relação também com a citricultura. Né? Não vou me delongar muito sobre esse tempo anterior, já que o nosso foco é dos anos 2000 para cá, mas acabei entrevistando, né, atores importantes dentro desse campo da citricultura, em que eles me falaram que, olha, quando era a ditadura, né, a gente tinha relacionamento, era só saber em quem chegar, com quem falar, né? A questão é que quando vem a redemocratização, tudo isso vai ficar institucionalizado. Que aí esse é um ponto importante do que eu trabalhei, né, nesse artigo. Eu acabo demonstrando no artigo, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente, todos os canais que esses grupos citrícolas vão tentar ali buscar para influenciar a política externa, para tentar colocar a sua agenda como a agenda da política externa comercial brasileira também, mas todos esses canais são canais institucionalizados, são canais que o governo vai permitir, que o governo vai criar
para que esses grupos interajam com o governo, para que exista essa relação, para que exista essa troca. Parênteses aqui, né? É claro que podem existir canais não institucionais? Claro que podem, mas aí os canais não institucionais são difíceis da gente conseguir realizar uma pesquisa sobre eles, né? Como que a gente vai ter acesso a encontros paralelos que não estão na agenda entre ministro e empresários e tudo mais? Aí a gente tem que virar detetive. Então, obviamente que não dá para a gente falar sobre esses canais não institucionais, tá? Então, só pontuando aqui algumas coisas que eu já vou aprofundar. Antes de aprofundar, né, outra parte importante sobre essa questão mais acadêmica, essa questão mais conceitual, além de tentar entender como que acontece a formulação de política externa, eu estou colocando, né, nessa minha análise, o empresariado como um ator importante. Eu estou colocando que o empresariado é o ator, né, que está ali ajudando de alguma maneira, né, que está influenciando, que está participando dessa formulação de política externa. Então, nesse sentido, eu também acabei ali mobilizando uma literatura que vê esses grupos de interesse, mas que vê principalmente esse empresariado como um ator político, né? E aí, é claro, quando a gente está falando desse empresariado como um ator político, a gente também se depara com algumas referências importantes, né? Como o Wagner Mancuso, né? Que tem um trabalho ali falando sobre como a Fiesp tentou influenciar as votações no Congresso, né? Só que é algo voltado para a política doméstica. E também, né, o Snyder, que ele vai ali criar uma categorização, que aí eu vou tentar utilizar essa categorização, tentar aplicar essa categorização para considerar o que esses grupos de interesse da agroindústria citrícola estão fazendo. Então, ele vem e vai falar assim, ó, a gente tem três aspectos importantes para a gente avaliar se esse empresariado ele está agindo como um ator político. Primeiro, a participação dele. Qual é a forma de participação? Se esse empresariado ele está participando de uma maneira individual ou coletiva, né? Então a gente está falando de uma representação coletiva desses grupos citrícolas ou de uma representação individual. Então, são os proprietários das indústrias, das empresas que estão indo conversar com o governo brasileiro, ou são representações coletivas, são as associações desses grupos, são as associações dos exportadores de suco de laranja, dos exportadores citrícolas, enfim, aí o nome da associação muda, né? Muda de acordo com o tempo, com o momento que a gente está olhando. Mas a ideia aqui é a gente pensar o quê? Se é uma entidade coletiva que está agindo como a portadora dos interesses desses grupos. E no caso, né, a gente vai acabar vendo que nesse campo citrícola, a gente tem os dois tipos de participação acontecendo. O outro aspecto importante para a gente olhar é a forma de entrada, né? Se foi uma entrada que aconteceu por meio de um convite, né? Então, uma entrada formal, ou se foi uma entrada informal. Não teve nenhum convite, ficaram sabendo que ia ter uma reunião e aí eles apareceram. Ou, né, aquelas relações informais que, como eu falei, de repente alguém do governo brasileiro está almoçando em um restaurante e aí chega o proprietário de uma das grandes empresas de laranja, de suco de laranja naquele restaurante. Pode ser uma coincidência, obviamente, mas pode não ser. Mas como que a gente vai saber desses momentos que aconteceram? É extremamente difícil, né? Então a gente acaba olhando só para as relações formais. E o último aspecto é os canais de participação ou os canais de influência. Então, onde isso está acontecendo? É dentro do ministério? É em qual órgão do ministério?
ou são em órgãos criados especificamente para que essa influência, para que essa participação aconteça? A partir, principalmente, né, de 2003, a gente vai ter aqui no Brasil vários canais específicos sendo criados para isso, para essa participação, para, de certo modo, acomodar essa influência dos vários grupos econômicos que existem no país. Né? Já vou citar alguns exemplos da citricultura, mas que se aplicam para outros setores também. Então, a gente vai ter o governo fazendo essa acomodação, digamos assim, criando esses canais. Então, isso gera aquela percepção que o pessoal, né, que estava lá trabalhando com a literatura sobre formulação de política externa, falou que antes era insulado, agora deixou de ser, porque os canais se tornaram ali visíveis, né? Obviamente, dentro de uma democracia, os canais têm que ser visíveis, mas não significa que, no momento da ditadura, que isso também não existia. E aí, o último aspecto que, nesse artigo específico, né, da RBPI, eu citei, né, somente, mas que, obviamente, tem uma literatura bastante profunda sobre isso, que eu também acabei trabalhando um pouco mais na tese, é a questão de como esses grupos de interesse se organizam. Então, esse grupo citrícola, ele acaba se organizando de uma forma bastante parecida com a forma que o Olson traz para a gente. Então, por mais que ele não seja um autor novo, né, não seja um texto novo de ser lido e tudo mais, mas a gente consegue perceber que é exatamente essa a ideia, né? Então, nos canais, nos locais que a gente tem, que o governo brasileiro abriu para essa participação acontecer, em que a gente tem esses canais com muita gente participando, muitos atores da citricultura participando, nada avança. Porque é como se a gente tivesse os grandes grupos que o Olson fala, né? Então, os interesses são difusos, ninguém consegue se organizar, ninguém consegue se articular. Agora, quando a gente tem os canais que foram criados especificamente para o setor, ou especificamente para as grandes indústrias do setor, aí não, aí a gente tem aquilo que o Olson chama dos grupos pequenos, que eles conseguem se articular e conseguem ali fazer valer o seu interesse, eles conseguem criar mecanismos de incentivo, ou, obviamente, né, incentivo positivo ou negativo, de pressão para os outros membros do grupo, para que todo mundo faça aquilo. E aí aqui eu estou falando sobre esses grandes grupos, né, citrícolas, mas tem um ponto importante para destacar nesse sentido. Essa indústria citrícola aqui no Brasil é uma indústria que ela vai se tornar, pegando um termo da economia, né, oligopsônica. O que isso significa? Significa que a gente tem pouquíssimas grandes indústrias que lidam com um grande mercado, que lidam com uma grande produção. Então, se lá nos anos 70, nos anos 80, a gente tinha diversas indústrias de suco de laranja, ao longo dos anos 90, mas principalmente ao longo dos anos 2000, a gente vai ter uma diminuição para somente 3 grandes indústrias. Mas não tem as pequenas indústrias? Tem, mas o mercado dessas pequenas indústrias é realmente muito pequeno. Né? Então, aqui na região onde eu moro, né, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tem algumas dessas pequenas indústrias de suco de laranja que também produzem para o Brasil como um todo, né? E também acabam exportando. Mas essa porcentagem é muito baixa, né? Mais de 90% do que é exportado dentro desse setor está ali concentrado em 3 grandes indústrias. Então, aqui a gente já entende qual é a questão, né? Aqui a gente já entende que, por mais que são algumas indústrias, que não é uma única indústria, são indústrias que têm ali interesses bastante convergentes. E aí elas conseguem
com maior ou menor sucesso, organizar as suas associações de representação de interesse. Então, do mesmo modo que o número de grandes indústrias foi diminuindo, o número das indústrias que participavam dessas associações também foi diminuindo. Então, de novo, se lá nos anos 80 existiam entre 10 a 15 indústrias que participavam da associação que representava esses interesses desses exportadores de suco de laranja aqui no Brasil, atualmente a associação que representa isso representa apenas 3 grandes indústrias. Então você cria ali um grupo fechado que, apesar de divergências, apesar de serem concorrentes, têm interesses em comum para serem defendidos no campo de política externa perante o governo. E é isso que faz com que essa associação acabe participando desses vários canais que o governo vai abrir e acabe ali sendo a forma principal dessa representação, né? Que aí então eu já me encaminho para os meus resultados. O que tudo isso que eu fui olhando, eu acabei percebendo. Então, o primeiro aspecto que eu fui olhar é quais são ministérios, quais são espaços do governo, né, espaços do governo federal, tá? Então, claro que eu poderia pensar em governo estadual, municipal também, mas como eu estou falando de política externa, fui me debruçar sobre o governo federal, em que a gente tem locais em que essa citricultura pode atuar, pode colocar os seus interesses e tentar fazer com que isso seja a opção, a agenda que o governo vai adotar. Então, obviamente, a gente vai ali, se a gente está falando de política externa, parar primeiro no Ministério das Relações Exteriores. E aí, quando a gente olha para o Ministério das Relações Exteriores, a gente teve ali no começo dos anos 2000 a criação de um comitê, né, uma comissão, digamos assim, que vai pensar sobre essas negociações comerciais, né? Então era ali um conselho do empresariado que vai ali tentar pensar sobre isso, mas esse grupo, né, esse conselho que foi criado em um momento ali dessa mudança dos anos 90 para os anos 2000, a gente não encontra mais muito material sobre isso. Acabei indo fazer pesquisa nos arquivos do Itamaraty, né? E mesmo nesses arquivos, a gente não encontra ali o momento, digamos assim, em que, vamos parar de discutir aqui. E até porque, né, para esse meu trabalho, esse órgão acaba não sendo um dos mais relevantes, porque vai ser um órgão que vai reunir todo mundo. Como assim? Né? Vai reunir todo o empresariado que queria exportar, então, pautas diversas, pautas agrícolas, pautas industriais. E se a gente lembra da discussão sobre essa inserção comercial do Brasil desses anos 90, né, dessa virada dos anos 90 para os anos 2000, a gente lembra, né, percebe que existia essa discussão muito intensa entre agro versus indústria. Ou tem que escolher um ou tem que escolher outro. Não pode escolher os dois, tem que privilegiar um ou outro, porque as agendas são diferentes e tudo mais. Então, a gente não tem um primeiro avanço aqui, mas que seria um primeiro órgão para a gente olhar, né? Que seria ali um órgão em que a forma de participação seria um conselho consultivo, né? Então, seria ali um órgão em que o governo traz a pauta e tenta discutir, o que vocês acham sobre essa pauta? É interessante para esse grupo? É interessante para aquele? Por que não é? Etc. E aí, além disso, dentro do Itamaraty, o que vai aparecer de bastante importante são os vários departamentos do Itamaraty. Né? Então, a gente vai ter esses grupos citrícolas tendo um relacionamento muito intenso com o que era, né, quando surge a Coordenação Geral de Contenciosos, e aí depois de uns bons anos, né, cada governo vai acabar ali mudando o nome desse setor
do Itamaraty, mas a ideia é a gente pensar, né, que seria ali uma divisão dentro do Itamaraty que vai discutir apenas os contenciosos comerciais da OMC. Além disso, vai ter, claro, um relacionamento importante com o Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, que também, né, muda um pouquinho de nome, mas a ideia para a gente entender é essa, né, um setor responsável por promoção comercial. Vai também lidar ali com o setor, né, que também, às vezes, departamento, às vezes divisão, de produtos de base, né, de produtos agrícolas, digamos assim. Então, vão ser relações pontuais com setores diferentes, incluindo com consulados, né? Então, vai acontecer um relacionamento relativamente constante entre esses grupos de interesse e o consulado do Brasil em Miami. Por quê? Porque essas grandes indústrias citrícolas aqui do Brasil, né, que eu falei que são três, mas uma, na verdade, é um grupo de origem francesa, né, mas que atua aqui no Brasil, e duas são realmente brasileiras, né, digamos assim, nascidas e criadas no Brasil, mas que vão construir também indústrias, vão comprar pomares nos Estados Unidos. Por quê? Exatamente fruto dessa competição com os Estados Unidos, fruto das barreiras que os Estados Unidos colocaram, né, desde os anos 80, a importação desse produto brasileiro. Então, a gente tem esse outro relacionamento importante. Ah, mas e aí para por aqui os órgãos que têm algum tipo de relacionamento com política externa, com essa atuação internacional e que esses grupos citrícolas podem influenciar? Não. Né? Então, obviamente, fui ali atrás no Ministério da Agricultura, o que é que tinha? Então, além de algumas repartições importantes também, né, dentro desse ministério, o Ministério da Agricultura, ali nesse começo dos anos 2000, como eu tinha falado, né, a partir de 2003, principalmente, vai criar o que fica conhecido como câmaras setoriais. Então, ele vai criar várias câmaras sobre vários setores, né? Então, da laranja, do frango, da soja, da cana, enfim, do arroz. Eu não lembro agora quantas são, mas são quase 20 câmaras setoriais que foram criadas logo de cara, né? Para discutir esses assuntos. Então, é claro que a gente vai ter o setor citrícola ali participando. Só que nessa Câmara, apesar de ser uma Câmara importante, né, a gente vai ter uma restrição para assuntos de política doméstica, de questões internas ao setor. Não vai ter uma discussão avançando sobre a questão comercial. Né? Então, acabei não também me debruçando tanto mais sobre essa Câmara. Outra Câmara que acaba aparecendo como importante, que além das câmaras setoriais, o Ministério da Agricultura vai criar as câmaras temáticas, é a Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais. Quando eu vi, eu pensei, nossa, aqui vai ter tudo que eu preciso, que esses grupos estão discutindo, estão influenciando. É uma Câmara que vai contar com a presença de diplomatas brasileiros, né, para entender a discussão e tudo mais, mas é uma Câmara que foi criada com um foco principal da atuação na rodada Doha. Né? Então, é uma Câmara que foi criada para tentar ajudar o governo brasileiro, de uma maneira geral, a embasar o seu posicionamento na rodada Doha. Então, não vai ter também, né, nesse sentido, algo muito específico daquilo que eu acreditava que pudesse ter. E, bom, como estou falando de uma agroindústria, fui olhar, então, o Ministério da Indústria. Também mudou de nome, né, mas atualmente voltou, né, a chamar lá Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, eu fui olhar para dois locais dentro do Ministério da Indústria, porque também tem várias divisões ali que são importantes e que têm um relacionamento, mas principalmente no Ministério da Indústria e no Ministério da Agricultura,
o relacionamento que esses grupos de interesse da citricultura têm são relacionamentos operacionais, né, de colocar as coisas em funcionamento. Então, não me importa as coisas, como as coisas estão em funcionamento, essa parte operacional. Me importa essa parte de formulação de política externa, de formulação de estratégias. Então, eu fui olhar para a Apex, né, a Agência Brasileira de Promoção às Exportações, e aí tinha lá um projeto da Apex junto com essa associação de representação de interesses da citricultura, que visava ali tentar estimular o aumento do consumo do suco de laranja, principalmente no Reino Unido, né, que foi o local primeiro da atuação dessa campanha. Tá? Mas o objetivo era expandir isso depois para a Europa e, quem sabe, para os Estados Unidos. Aí aqui entra toda uma questão, né, que não cabe, de mudança em hábitos alimentares, comportamentais, e que daí esse público que consumia bastante esse suco deixa de consumir. Com isso, a gente passa a ter, então, um cenário de crise dentro dessa agroindústria, que apesar de ver a sua produção aumentando constantemente, então, ao longo, principalmente dos anos 2010, a gente vai ter aqui no Brasil grandes safras de laranja. Apesar disso, o mercado consumidor final estava começando a diminuir. Então, é claro que isso é um problema. Né? Então, tem essa campanha, que aí seria um elemento importante, que isso também pode ser visto como uma forma, né, de tentar estar ali influenciando na visualização do Brasil, no mundo e tudo mais, mas é uma campanha que durou 2 anos só e parou. E o outro órgão, né, que seria a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, que durante a maior parte, né, do período que eu pesquisei, ela estava alocada dentro do BINDIC, né, do Ministério da Indústria. Também fui olhar, né, para o que aconteceu na Camex, e aí em nenhuma reunião da Camex falaram sobre o suco de laranja, né? Quer dizer, falaram sobre vários contenciosos, mas esse não foi um contencioso ali discutido, né? O contencioso de 2008 com os Estados Unidos. Onde eu achei ali algo relevante? No conselho do empresariado. Então, dentro da Camex tem vários órgãos, e aí existe um órgão específico que chama Conselho do Empresariado, em que são colocados ali empresários de destaque, digamos assim, que participam dessas negociações para discutir temas importantes. O que a Camex discute? Ela nasce com um objetivo, mas ela acaba só apenas discutindo uma parte operacional do comércio exterior brasileiro, que é ali a aplicação de medidas protecionistas, principalmente, tá? Claro que tem outras atribuições, mas o foco central do que a Camex acaba atuando vai nessa direção. E dentro desse conselho do empresariado, que é um conselho consultivo, a gente vai ter ali os proprietários, né? Alguns proprietários de empresas dessas três, né? De uma dessas 3 grandes empresas de suco de laranja do Brasil participando. Então, consequentemente, a gente percebe que não é só a representação via associações que acontece, a gente também tem uma representação individual acontecendo. De modo geral, então, para eu me encaminhar aqui para o encerramento, né, dessa explicação mais geral desse trabalho, o que a gente tem? A gente tem vários órgãos, né, de modo principal, em que a atuação que esse grupo de interesse, esses grupos de interesse da citricultura procuram atuar, ela acontece de maneira coletiva. Claro, destacando que eu só olhei para aqueles locos que estão institucionalizados, que são formais. Né? Então, a gente tem essa representação coletiva acontecendo com mais intensidade em mais locais. Mas a representação individual, ela também acontece. Então, a gente também tem
um proprietário ou outro se reunindo com ministro, se reunindo com diplomata para discutir as questões que ele julga importante para o seu produto. Então, a gente tem aqui essa outra forma de representação. Aí, quando a gente pensa sobre se teve participação, se teve influência, a gente tem que considerar que estar presente, participar da negociação, né, participar de uma discussão, já é a primeira forma de participação importante. A questão da influência é um pouco mais difícil da gente conseguir avaliar, porque se o governo tem a mesma posição que o grupo de interesse, como que a gente consegue avaliar que o grupo de interesse influenciou? É difícil, né? Para não dizer impossível a gente conseguir fazer essa avaliação. Mas o que a gente consegue perceber é que várias das pautas que foram colocadas por esses grupos de interesse para o governo brasileiro, né, para conseguir ali ter a sua agenda atendida, em vários momentos essa agenda foi atendida. Seja porque serviam para os interesses da política externa brasileira naquele contexto, né? Então, eu também acabei entrevistando um diplomata e eu fiz uma pergunta direta para ele e, obviamente, ele me respondeu de uma maneira bastante indireta, digamos assim, né? Porque quando o Brasil abre esse segundo contencioso contra os Estados Unidos, em 2008, é o momento da crise financeira internacional, é o momento que os países desenvolvidos estão ali se tornando, né, estão se voltando para o protecionismo, estão adotando muitas medidas protecionistas. Então eu perguntei para o diplomata, falei assim, ó, teve alguma relação? O governo brasileiro queria algum motivo para tentar criticar os Estados Unidos, já que eles estavam adotando medidas protecionistas? Ele, não, né? A gente não pode falar sobre isso, não participei, mas talvez não seja isso. Claro, tem todo um procedimento para o governo atender essas demandas, principalmente pensando em termos de contenciosos ou não, mas para a gente, quando vai analisar todo o caso, isso aparece, isso se impõe de uma maneira muito intensa. Né? Então, a última reflexão que eu deixo aqui é pensar que essa influência, ela geralmente acontece quando a gente tem essa convergência de atuação. Só que aí, como que a gente vai dizer que essa influência realmente aconteceu? Né? Então, a gente considera muito mais a participação, e foi exatamente todo esse processo de participação que eu tentei demonstrar no artigo e que eu tentei trazer aqui para a gente refletir. Tá? Então, encerro aqui, né? E fico aguardando os comentários, as perguntas. Ok, muito obrigada, Camila, por sua apresentação extremamente importante, interessante para a gente entender por que o Brasil tem tanto sucesso, né? Ou porque poderia ter mais sucesso ainda do que tem na área de exportação, né? De suco de laranja. Qual é o papel dos grupos de interesse, do lobby e do governo, né? Dos diferentes ministérios e comissões. Eu vou aproveitar o meu papel de moderador e fazer a primeira pergunta, e depois eu vou passar para as perguntas do público que está aqui presente. Eu tenho uma pergunta sobre métodos, principalmente sobre coleta de dados, e uma outra pergunta sobre resultados, ok? Na verdade, eu tenho duas perguntas sobre resultados. Uma tem mais a ver com o resultado propriamente ditos, e outra sobre as análises que você fez a partir dos resultados coletados. Uma primeira pergunta sobre o método é: quais foram as principais dificuldades que você enfrentou na coleta de dados sobre a influência dessas indústrias citrícolas na formulação da política externa, na política comercial externa brasileira, especialmente no que diz respeito às interações informais entre os grupos de interesse e os ministérios envolvidos? Então, essa é mais uma pergunta sobre o seu método, sobre o seu processo de pesquisa, sobre a sua coleta de dados.
Eu posso fazer a segunda pergunta ou você prefere responder essa primeira? Eu acho que você pode fazer a segunda Ok, pergunta, mais fácil, né? ok. Então, a segunda pergunta tem a ver com os resultados alcançados. Se o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo, por que duvidar do lobby ou da capacidade do governo de ajudar as empresas brasileiras a exportar? Por que isso se tornou um problema? Mais especificamente, qual é o papel do Itamaraty nesse processo? Eu faço pesquisa sobre a burocracia, né, o nível burocrático e as relações internacionais do Brasil com a China, inclusive no setor de exportação de soja. Aí eu me pergunto, né, o seu nível de análise talvez não seja o nível burocrático, mas você conseguiu perceber se a burocracia dentro do Itamaraty é favorável aos interesses brasileiros? E do caso, né, das empresas exportadoras do suco de laranja, qual é o lugar do Itamaraty em particular, comparado aos outros ministérios, nesse apoio dado às empresas citrícolas brasileiras? Ok, obrigada. Bom, vou começar respondendo, né, a primeira pergunta, sobre a dificuldade da coleta dos dados. Olha, Daniele, eu tive um problema, digamos assim, um problema não, né? A primeira parte da minha coleta de dados eu consegui com bastante facilidade, digamos assim. Então, como eu falei, eu fui nos arquivos do Itamaraty, né? E aí, como o período que eu estava analisando já era um período em que os arquivos já estavam digitalizados, então consegui ali um acesso que foi mais fácil de encontrar os termos de busca do que eu precisava. Ao mesmo tempo, como eu falei mais para o fim da apresentação, eu também fui olhar para a Câmara Setorial, também fui olhar para a Camex, né, nos outros ministérios. Então, tudo isso eu fui olhando as atas dessas reuniões, dessa Câmara, da Câmara Setorial, da Camex, né, enfim. E aí eu me deparei com alguns problemas que entra na segunda parte que eu ia falar, né, que inicialmente eu não tive, posteriormente eu tive. É, então, daí já estava no período de pandemia, então essas atas elas não estavam mais divulgadas na internet, não estavam mais publicizadas. Obviamente, acabei ali me utilizando muito da lei de acesso à informação para solicitar todas as atas. Alguns funcionários foram muito solícitos, me mandaram todas. Outros funcionários simplesmente me responderam assim: a gente não tem essas informações. Né? Então, eu tinha solicitado para vários ministérios as agendas dos ministros, né, em um período maior, porque eu também queria olhar esse relacionamento com esses ministros, né, porque a gente vai ter encontros com esses ministros acontecendo, e aí não tinha um arquivo sobre as agendas dos ministros, né, ministros do governo federal, que tinham acabado de sair do governo, né, estavam no governo anterior, e essa agenda não existia mais. Então, isso acaba sendo uma dificuldade. E aí, nesse sentido, para tentar combinar essas análises, né, que seriam então análises documentais, pensando nessa questão de métodos, né? Análises documentais, eu acabei conjugando com uma análise de conteúdo dessas atas, desse material que eu encontrei no Itamaraty, desses telegramas e tudo mais, né? Então, acabei ali analisando quais eram os temas mais frequentes que eles discutiam, isso tudo pensando na tese, né? Que seria ali mais ampla, que no artigo não cabe tudo isso. Então, acabei criando as categorias dos temas que eles mais discutiam para tentar entender como que funcionavam esses órgãos. E aí, para olhar como que esse relacionamento estava acontecendo, eu fui fazer entrevistas dirigidas, né, com alguns atores importantes. Então, como eu falei, eu consegui falar com um diplomata,
consegui falar com dois ex-presidentes da associação, ou melhor, das associações dessas grandes indústrias, né? E um que atuou desde a época da ditadura dentro desse setor até 2007, 2008, mais ou menos. Então, assim, alguém que tinha muito conhecimento sobre como que tudo isso funcionava. Falei com outro que também atuou depois desse período, né? Tentei falar com o atual, mas acabou não dando certo, né? E aí por isso que eu culpo a pandemia, né? Porque eu tinha lá uma entrevista marcadinha, ia lá presencialmente, aí fechou tudo e aí não consegui mais a entrevista nem virtualmente, né? Mas enfim. E também acabei falando com um ex-gerente de uma dessas grandes indústrias, né? Um ex-gerente de comércio exterior, para perguntar como que eles atuavam. Então, eu acabei utilizando vários métodos para tentar elaborar o trabalho, né? Então, teve essa parte de discurso não, de conteúdo, né? De análise de conteúdo, análise bibliográfica, análise desses dados primários, e essa parte dessas entrevistas qualificadas, né? Que para mim também não interessava fazer um survey, né? Então, entrevistas qualificadas, todas as perguntas abertas, né? Com os entrevistados falando, me contando várias histórias que aí a gente fica até sem acreditar às vezes nas histórias, né? Mas, enfim, para tentar entender e formular exatamente como que isso vinha acontecendo. Para juntar tudo isso, né, eu fui tentando mostrar ali essas relações causais, fui tentando organizar toda essa trajetória, digamos assim, desse período que eu estava analisando, né, que aí seria o process tracing para tentar fechar essa parte. Aí, nesse sentido, já aproveitando essas informações que eu trouxe aqui sobre essa questão dos métodos, né? A outra pergunta é sobre o lobby, né? Então, assim, se é realmente o setor ali com destaque e tudo mais, por que duvidar? Na verdade, talvez não seria duvidar, mas seria exatamente mostrar que, por mais que é um setor que expressivamente, né, quando a gente olha em questão de termos de valores financeiros, não é um do setor mais expressivo, que tem essa importância. E aí, claro, né, entra naquela questão também de, bom, um monte de gente já falou sobre carne, um monte de gente já falou sobre frango. O que eu vou falar? Né? Então, vou aqui para algo que ainda não tinha sido explorado. Então, é muito mais nessa direção e não talvez realmente essa dúvida, né? Nessa direção de, vou explorar algo que foi pouco explorado para tentar delinear todo esse relacionamento. Que aí, obviamente, pensando, né, que a pesquisa deveria ser replicada ou poderia ser replicada e tudo mais, a ideia final, né, quando eu estava ali, aí obviamente já é aquela divagação de fim de tese que você fala, mas acabei a tese e agora, né? O que eu vou fazer? A ideia é fazer com que esse modelo, né, ou essa forma de tentar entender esse relacionamento que acontece entre grupos de interesse e o governo brasileiro, mas principalmente no campo de formulação de política externa, que isso possa ser replicado a outros setores, né? Então, eu tentei fazer algo utilizando a citricultura como esse estudo de caso, não por conta de dúvida, né? Mas talvez porque não tinham estudos nesse sentido, mas principalmente para falar, aqui é um modelo que talvez a gente pode aplicar para outros setores também, né? Para ver se funciona, para ver se é o mesmo modelo, se cada setor se utiliza desse governo, tenta participar, tenta influenciar esse governo de uma maneira diferente. E aí, quando a gente fala do Itamaraty, o papel do Itamaraty
ele vai ter uma atuação muito forte no campo de promoção comercial. Então, muito que eu encontrei relacionado ao Itamaraty era sobre promoção comercial, então Itamaraty convidando as indústrias para participar de eventos de promoção comercial e a essa proteção, digamos assim, né, desses setores via contenciosos. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Estre, e eu vou fazer uma outra pergunta na esteira da pergunta dele também, porque me interessa também muito, e acredito que para o público também interessa muito, que é a seguinte: em face a esse contexto mais plural, você acredita que o MRE ainda esteja apegado à ideia do isolamento e que perdia uma oportunidade de agir como coordenador, orientador dos interesses desses diversos atores? Ou que eles efetivamente assumem esse papel, mas que precisamos utilizar uma escala ou lentes diferentes para captar esse papel em nossas análises? Aí, pegando carona na pergunta do Felipe, você fala que o MRE oferece para esses grupos seria promoção e proteção. Será que esses grupos esperam isso do Itamaraty? Ou você faria recomendações ao Itamaraty, fazendo o papel de interlocutora desses grupos, e recomendaria outras ações ao Itamaraty para que esse setor possa, enfim, atingir os seus objetivos? Obrigada. Obrigada pelas perguntas, né? São perguntas difíceis, realmente, para a gente pensar. Bom, eu particularmente, não só por tudo que eu tenho visto, né, mas principalmente, como eu falei, por essas entrevistas que eu acabei fazendo, né, eu não acredito que o Itamaraty seja insulado e não acredito que talvez ele já tenha sido como a gente muitas vezes pensa, né, igual eu tinha falado, como seria o consenso que existe quando a gente está falando de política externa. Por quê? É claro que daí aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. É claro que a gente vai ter o Itamaraty tomando uma decisão que vai tentar ser o mais diplomática possível, que vai tentar resguardar os interesses, que vai tentar resguardar a margem de manobra do Estado brasileiro. No entanto, quando a gente fala que ele é insulado, isso significa que esse Itamaraty está pensando ali fechadinho, sem ninguém falar nada para ele. E, na verdade, essa interlocução acontece o tempo todo, né? Principalmente depois da redemocratização, o Itamaraty está o tempo todo, de várias maneiras diferentes, chamando vários grupos de interesse do empresariado, enfim, para sentar e discutir e pensar esse posicionamento, para tentar olhar ali o que é importante e até mesmo para entender o que o Itamaraty tem que exigir nas negociações que ele participa. Que aí esse é um ponto, né, que me faz fortemente não acreditar nesse insulamento do Itamaraty, o Itamaraty ele precisa de informações para ele poder participar de qualquer tipo de acordo de negociação, e não só comercial, aqui eu estou pensando, né, mas de qualquer negociação internacional que o Brasil está envolvido. Mas o Itamaraty tem ali uma gama de diplomatas que podem trazer essa informação. Só que tem algumas informações que só realmente quem é do setor tem, né? Que é no campo da citricultura, essa é até uma discussão, não dentro do Itamaraty, mas uma discussão lá no Ministério da Agricultura, que é sobre o quê? A quantidade de laranja produzida no Brasil. Então, não existe, né, um órgão do governo que consegue ter esse dado com precisão. Por quê? Porque as grandes indústrias não permitem, né, que um fiscal lá, que um drone do governo, sei lá, vá na propriedade e faça essa contabilização. Então, eles fazem ali mais ou menos uma estimativa apenas.
Então, geralmente, quem tem o dado certo sobre a produção do setor são essas grandes indústrias, porque elas, sim, realmente têm noção de quantos pés elas têm, de como está a situação desses pés, né? Quais estão em idade produtiva, quais não estão mais, etc. Então, nesse sentido, para as várias negociações que o governo vai participar, ele precisa desses grupos para obter essas informações, né? E aí, aqui, obviamente, eu estou lembrando muito fortemente da obra da Milner, né? Que o governo está precisando dessas informações e ele precisa desses grupos, que são esses grupos que têm essas informações. Então, nesse sentido, esse Itamaraty, para mim, obviamente, ele deixou de ser insulado há bastante tempo, ele precisa desse relacionamento, né? Precisa nesse sentido de ter essas informações. Claro que daí a decisão final vai ser do órgão, não necessariamente aquilo ou da forma como os grupos queriam, né? Pensando toda a posição do país, mas é um relacionamento quase de interdependência ali. E aí, nesse sentido, indo, né, para outra pergunta, se os grupos, né, esperam promoção e proteção e se o governo está disposto, né, se o Itamaraty está disposto a só oferecer isso realmente. Eles esperam realmente essa proteção e essa promoção comercial, né? Todo esse contato é sempre visando isso, né? Então, pensando em Itamaraty, abarca esses dois pontos, mas aí os grupos, eles vão olhar para os outros ministérios, para os outros setores e também vão escolher, digamos assim, o que eles querem desses setores. A gente quer, por exemplo, que o nosso produto seja liberado mais rápido do porto. Então a gente precisa que esse setor agilize essa parte de logística para a gente, né? Então, os grupos, é como se eles tivessem ali uma agenda do que é que eles esperam e, consequentemente, esse relacionamento acaba se dando nesses termos, né? Não só porque eles esperam, mas porque também, pensando na estrutura do Itamaraty, eles têm essa parte de promoção que é exatamente para ajudar a lidar com isso, né? Então, eles também precisam ali ajudar a participar dessa promoção. E, por outro lado, aí talvez tenha sido a demanda criada, né? Porque esse órgão de promoção no Itamaraty, ele é bastante antigo, ali de meados do século XX. Já o órgão de proteção, né? A coordenação de contenciosos e tudo mais, é algo mais recente, é realmente pensando em século XXI. Então, me parece que conforme as demandas vão surgindo, a gente consegue ter essa adaptação, o que mostra realmente como está interligado, né? Que aí é aquele aspecto que eu tinha falado no começo sobre a gente entender a política externa como uma política pública também. Porque daí, quando a gente olha para esse relacionamento, a gente percebe que não é nada diferente de uma outra política pública que está sendo aplicada, que tem lá os grupos de interesse que estão querendo que a política aconteça ou que não aconteça, que estão buscando a participação, a influência e tudo mais, né? Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui, e eu vou fazer um pequeno preâmbulo, né? Você falou na sua apresentação que o teu foco foi as poucas grandes indústrias de sucos, né, industrializados, né, o sistema citrícola, as indústrias oligopsônicas. Mas a pergunta aqui é a seguinte: é a pergunta da Laís Cus. Como os pequenos produtores, campesinato, os movimentos mais ligados à agricultura campesina, familiar, se relacionam com esse lobby dessas grandes citrícolas? Como que esse embate se deu e como que essas indústrias dialogam e aproveitam, ou talvez aí vem a minha pergunta, né? Existe um bandwagon, existe uma carona, ou existe um efeito, digamos,
de spillover, né, dessas grandes empresas sobre as pequenas empresas? Obrigada. Olha, essa é uma pergunta que seria uma outra tese, seria um outro artigo, digamos assim, só para falar desse relacionamento. Por quê, né? Eu me debrucei bastante sobre esse setor, que na verdade é um movimento que aconteceu em menor medida com a cana, né? Mas a cana eles conseguiram se organizar um pouco mais rápido, conseguiram chegar a um consenso. No suco de laranja, melhor dizendo, na produção de laranja, esse consenso ainda não chegou. Então, o que a gente tem? Qual que é a relação entre essas grandes indústrias e os pequenos produtores? É uma relação competitiva, predatória, digamos assim. Então, as grandes indústrias, elas vêm crescendo e elas não vêm comprando as laranjas desses pequenos produtores. O que essas indústrias fazem? Elas preferem comprar terras para ter os seus próprios pomares, ou então querem pagar muito pouco, né, a caixa de laranja para esses pequenos produtores, para depois ou acabarem comprando a terra deles, ou só comprar com um custo mais baixo, enfim. Então, assim, é uma disputa de décadas, realmente, em que esses pequenos produtores, muitos têm até abandonado o setor, têm arrendado suas terras para cana-de-açúcar, né? E por quê? Né? A maior parte dessas indústrias, desses pomares, estão concentradas aqui no estado de São Paulo. Tem uma parte importante ainda no Triângulo Mineiro, né? Tem uma produção de laranja aqui no Brasil forte também no Nordeste, mas aí a do Nordeste é muito mais para esse consumo doméstico. Para a produção de suco, é realmente, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Então, os pequenos produtores que acham o preço que as grandes indústrias querem pagar na caixa de laranja muito baixo, ou eles tentam vender os seus produtos para mercados, né? Então, varejão, essas coisas assim, ou simplesmente eles acabam saindo do setor e arrendando as terras para a cana-de-açúcar, né? Porque é o grande movimento aqui no interior do estado de São Paulo. Tudo é cana-de-açúcar aqui agora, na verdade, né? Enfim. Então, esse embate é um embate constante, é um embate e que está longe de ser solucionado. Se tentou criar uma solução que até o governo intermediou via Câmara Setorial da Citricultura, no Ministério da Agricultura, que era estabelecer ali um preço padrão, né, um preço fixo para esse custo da caixa de laranja. Então, claro que ele mudaria de acordo com a safra, mas seria uma equação fixa, digamos assim, de como calcular esse preço. Não se chegou num consenso. Consequentemente, tem produtor que gasta ali em torno de, vou chutar, são alguns valores antigos, tá? Né? Mas que gasta ali em torno de R$ 15 para produzir uma caixa de laranja, e aí as grandes indústrias querem comprar por R$ 10. Então é algo que não fica nada sustentável. Então, nesse sentido, é um relacionamento bastante difícil e a gente não tem esse spillover, digamos assim, né? De, então tá todo mundo aqui trabalhando bem, funcionando como um grande setor, uma grande área. Não, é o contrário, né? E aí eu fiz o comparativo com a cana, porque na cana se conseguiu chegar ali a um consenso entre as grandes usinas e os produtores e tudo mais, e isso vem funcionando, né, de uma maneira até que bem. Agora, na laranja, não. Na laranja, a gente tem um grande problema, e aí, com isso,
a gente acaba tendo o surgimento, apesar das grandes indústrias não quererem, digamos assim, de pequenas indústrias, né, que, como eu falei, também acabam exportando, mas ao longo de várias décadas, como eu falei, né, então, dos anos 80, tinha ali quase 15 indústrias que faziam parte de associação de interesse, e hoje em dia são só 3. Ao longo do tempo, houve todo um processo que essas 3 grandes indústrias vão tentar ali absorver essas indústrias que existiam, vão literalmente comprar essas indústrias ou tentar forçar que essas indústrias quebrassem de alguma maneira, enfim, né? Já que a gente está falando desse campo doméstico, eu não posso deixar de citar aqui a questão da cartelização, né? Então, assim, essas grandes indústrias, elas formam um cartel e estabelecem esse preço da caixa do suco não, desculpa, da laranja. Então a gente só vai comprar a laranja ao preço de R$ 10, né? A caixa ao preço de R$ 10. E aí o pequeno produtor tenta vender para qualquer grande indústria, ele vai ouvir a mesma coisa, ele vai ouvir o mesmo preço. Existiram várias CPIs, né, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre essa cartelização, mas não foi muito para frente, né? Então tem CPIs bem antigas lá dos anos 90, CPIs dos anos 2000, mas acabando avançando, eles acabam mantendo esse processo de competição, realmente esse processo predatório, a gente pode dizer assim, né? Obrigada, Camila. Eu tenho mais uma última pergunta antes da gente encerrar, que é a seguinte: na verdade, é uma continuação dessa pergunta anterior. Essa pergunta agora é do Luiz, e eu também quero fazer um complemento dessa pergunta, enfim, que também vem dessa sua resposta, que é a seguinte: essa é a pergunta do Luiz. Dentro das instituições públicas, você encontrou alguma discussão sobre esse conflito? Viu algum tipo de discussão transversal sobre o interesse das grandes indústrias e as externalidades da cadeia produtiva? E a minha pergunta, que tem a ver com essas duas anteriores, é: a, a política brasileira, ela é elitista e é uma política de grandes empresas? Ou seja, a, a, aquele apoio que sempre está nos discursos, né? Vamos proteger as pequenas indústrias, né? Enfim, isso não se pratica enfim, no dia a dia da política, né? Então, acho que essas duas últimas perguntas servem para a gente, enfim, fechar esse raciocínio, e depois eu volto, depois que você responder, a gente faz só uma conclusão, ok? Obrigada mais uma vez. Bom, obrigada novamente pelas perguntas. Sim, né, para a primeira pergunta sobre se esses conflitos, né, entre as grandes indústrias e as pequenas indústrias apareceram em alguma instância. No Ministério da Agricultura, o tempo todo. No Ministério das Relações Exteriores, não. Então, mesmo essas pequenas indústrias, elas não aparecem ali, elas não são chamadas, né? Para falar que elas não são chamadas, tem até uma pequena indústria, digamos assim, né, de suco de laranja, que é uma indústria mais nova, uma indústria não, né, uma marca, uma empresa mais nova assim, de uns quase 10 anos atrás, que surgiu com um apelo mais voltado à vida saudável e tudo mais, que a gente teve ali, né, que eu encontrei ali um encontro do representante dessa empresa, do proprietário dessa empresa, dentro do Ministério da Indústria, tentando conversar sobre questão de exportação do produto dele. Mas esse representante, esse proprietário dessa empresa, dessa nova marca, ele tem no nome dele o nome Júnior. Então, quer dizer, ele tem o mesmo nome do pai. E o nome do pai dele é o nome de um dos grandes proprietários de uma dessas 3 grandes indústrias. Ah, mas é uma marca só do filho. Mas o filho teve toda uma carreira nessa outra grande indústria, né? Então, assim,
fica difícil da gente não falar, já puxando um pouquinho da outra pergunta, sobre como essa política ela não é elitista. Na verdade, ela acaba sendo muitas vezes, principalmente, claro, né, reforçando aqui, nesse setor, né, e talvez principalmente no agronegócio de modo geral. Então, é claro, e aí principalmente no Ministério da Agricultura, aparecia toda uma tentativa, né, nas atas do governo de tentar estabelecer esse preço mínimo da caixa de laranja e um preço mínimo que não fosse ruim para os pequenos produtores. Mas, talvez por conta do poder econômico das grandes empresas, sempre a discussão acabava sendo postergada, sempre a agenda delas é que acabava sendo imposta ali dentro desses espaços de discussão mais coletiva, de discussão talvez mais igualitário, né? Se a gente está pensando na Câmara Setorial da Citricultura, ou nas câmaras setoriais da agricultura, né, de modo geral, dentro do mapa, né, do Ministério da Agricultura, a gente tem ali um órgão que é mais igualitário. No entanto, mesmo assim, os entraves aconteciam. Então, sim, né, muito provavelmente, ainda mais se a gente está pensando em termos de política externa, né, de setores que conseguem acessar, que querem acessar espaços internacionais, a gente acaba tendo uma política um pouco mais elitista, né, porque esses pequenos produtores, eles estão ali simplesmente tentando sobreviver. E aí, nessa de tentar sobreviver, esse campo internacional muitas vezes não aparece como a primeira alternativa. E aí, essa política acaba sendo feita exatamente para pensar naquelas grandes elites que já estão ali há muito tempo, né? Então, assim, aí, claro que a gente acaba caindo num problema, às vezes, de ser muito militante e tudo mais, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir perceber como tudo muda devagar, né? E que para essas mudanças acontecerem, a gente tem antes todo um espaço de continuidade em que a gente tem essa política para essas elites, até que alguma pequena mudança aconteça, depois outra pequena mudança, e aí a gente consiga avançar em alguma área específica, né? Excelente. Camila, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua brilhante palestra, pela sua generosidade em responder cada uma das perguntas aqui da nossa audiência, né, dos aqui presentes. E eu vou passar mais uma vez o microfone para você apresentar uma mensagem final. E mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho e pela pesquisa, né, muito, enfim, detalhada, profunda, importante, né, sobre esse setor fundamental, né, enfim, do agronegócio, da agroexportação brasileira. Então, muito obrigado mais uma vez e eu passo a palavra para você. Bom, eu também agradeço profundamente o convite, o seu acompanhamento, Daniele, a presença do Lessa aqui, a presença de todos, as perguntas de todos, né? Perguntas realmente interessantes, instigantes. Eu poderia ficar, né, falando sobre esse tema bastante tempo, né? Como eu falei, é um tema que me acompanha há muitos anos. E nesse sentido, né, pensando, como você falou, em deixar uma mensagem, eu acho que a gente tem que sempre pensar que esses grupos de interesse, né, ou estudar grupos de interesse, é uma tarefa difícil, né, não é uma tarefa fácil, mas quando você se propõe a isso, você se percebe dentro de um mundo tão diferente, dentro de um mundo que você nem imaginava, e aí você começa a entender como que as várias conexões acontecem, né? Então, assim, acredito que muitos que estão assistindo é porque tem algum tipo de interesse nisso, né? Estão assistindo só por hoje. Então, eu recomendaria, digamos assim, né? Como eu já citei vários textos, mas recomendaria tentar entrar nesse mundo, começar a perceber, porque daí a gente entende como que a política realmente funciona.
É claro que a gente tem vários tipos de grupos de interesse, mas a política se move dentro dessas várias faces, né? Claro que a face burocrática é importante, né, Daniele? Não vou aqui também não falar disso, afinal de contas, eu olhei como que esses grupos interferiram nessas várias burocracias, mas a gente percebe que tem vários lados para a gente olhar. Então é isso, né? Agradeço novamente e quem quiser, né, pode depois me contactar para a gente conversar, bater mais um papo, tirar outras dúvidas, enfim. Excelente. Então, em nome do Centro de Estudos Globais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Camila e a todos os que estão presentes com a gente até agora e também as pessoas que vão posteriormente acessar essa entrevista, essa palestra, pelas nossas redes sociais. E obrigada também à equipe que nos apoiou ao longo desse evento. Um abraço a todos, obrigada, Camila, e até a próxima.